Olá pessoal de novo, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre o que o Demidov ele diz sobre o trabalho do ator no texto que ele vai falar, né? No texto do personagem. Então vamos lá. Pra começar já resumindo, indo direto ao ponto, Demidov ele vai recomendar que o ator, no trabalho dele sobre o texto, ele aplique os mesmos princípios que ele introduz pro método todo dele, os princípios que eu já expliquei durante todos os vídeos que eu fiz de Demidov, que seria se entregar os primeiros impulsos. Para o texto seria importante principalmente os impulsos relacionados aos pensamentos e sentimentos, porque seriam justamente esses sentimentos e pensamentos que preencheriam, né, coloririam, não gosto muito dessa palavra, mas que, enfim, dariam vida ao texto que o ator está falando. Demidov ele fala que o ator ele não deve pensar em como ele vai falar o texto e na hora da cena simplesmente falar como ele decorou. Por exemplo, nessa fala eu acho que o ator ele tá triste, então eu vou falar desse jeito pra mostrar que o ator tá triste, pra mostrar que o personagem tá triste. O Demidov vai falar que não. Ele vai falar que o ator ele não deve pensar nessas coisas e que na hora da cena ele deve deixar o texto sair como o texto quiser sair. Ou seja, ele não deve ficar influenciando a forma como o texto vai sair racionalmente. Por exemplo, se o ator está feliz, né, daí a importância da liberdade dos sentimentos, ele deve falar o texto de forma feliz, mesmo se o texto tá querendo dizer que o personagem tá triste. Por exemplo, se a minha fala é: nossa, esse dia chuvoso tá me dando um desânimo, e o ator não estiver desanimado e sim feliz, ele deve falar essa mesma fala preenchida de sentimento de felicidade. Isso em um primeiro momento. Justamente porque o Demidov vai falar que o ator ele não deve ignorar o estado que ele está no momento. E por que eu disse num primeiro momento? Justamente porque o Demidov fala que se o ator começar a cena com essa noção de se entregar aos sentimentos que ele realmente está sentindo, ao decorrer da cena ele vai começar a se afetar de verdade pelo que ele está falando e pelas próprias circunstâncias do personagem. Então, por exemplo, se essa fala de que o dia está chuvoso e que isso me traz um desânimo, se o ator já começou a cena já com essa ideia de se dar liberdade, tem muito mais chance de esse sentimento de desânimo realmente afetar ele e ele falar essa fala com desânimo. Isso sem ter pensado antes, nossa, vou falar essa fala com desânimo. Justamente porque o texto para o Demidov ele tem que ser decorado. O ator não pode improvisar o texto. Só se o ator tiver muita vontade de falar uma palavrinha ou outra, ele pode falar, porque o Demidov também fala que não é para o ator se podar. Mas o ator não deve falar assuntos que não tem nada a ver com o texto. Por exemplo, a minha fala é sobre árvore e eu falo sobre avestruzes na Amazônia. Não, eu tenho que deixar no assunto. Mas o Demidov fala que se o ator realmente estiver inserido nas circunstâncias, ele não vai do nada começar a inventar um assunto aleatório. Então não é pro ator também ficar preocupado, nossa, eu não posso falar isso, porque as próprias circunstâncias já vão guiar o ator. E são essas mesmas circunstâncias que vão colorir, né, porque o ator vai se afetar por essas circunstâncias, se ele estiver tranquilo e se dando liberdade, que vão colorir o texto para o ator. O ator não vai precisar ficar trabalhando em cada palavra do texto, em cada frase do texto, em qual ritmo ele vai falar essa frase ou outra, tentando com isso, com esse trabalho mais racional, né? Tô dando o exemplo aí do sistema do Stanislavski, com esse trabalho racional, puxar os sentimentos, né? Despertar os sentimentos adequados. Demidov vai falar que os sentimentos adequados vão vir se eles tiverem que vir. Não é pro ator ficar fuçando. Porque, como eu disse, é só o ator não ficar interferindo com ele mesmo, que ele vai começar a se afetar pelas palavras, porque só de ter o texto já decorado, o texto vai ficar no inconsciente do ator, e estando ali no inconsciente do ator, o texto já vai trazer, se o ator der liberdade, de novo, o texto já vai trazer os sentimentos adequados. E as circunstâncias, né? Porque as circunstâncias do personagem, a gente tem ideia delas principalmente pelo texto. Porque o texto mostra como os personagens estão, qual a relação deles um com o outro. Então, é simplesmente dando liberdade. De novo, gente, resumindo, liberdade é praticamente a palavra-chave de todo o método do Demidov. Todo o método do Demidov se constrói a partir daí. Não é? O ator se dando liberdade de forma prática. Fazendo isso, o texto vai sair como ele quiser e de forma viva. Porque o ator ele não vai fingir que ele tá com sentimento, que ele não tá. O texto ele vai vir como um impulso de verdade. Porque as próprias circunstâncias do personagem vão exigir do ator aquele texto. Então ele vai dizer aquele texto da forma que vier na hora e de uma forma genuína. O ator também, para o Demidov, ele só deveria falar o texto quando ele quisesse falar o texto. Então, por exemplo, se o meu parceiro de cena fala a fala dele e a minha fala vem em seguida, eu não tenho que responder ele logo em seguida só porque ele falou a fala. Demidov vai falar que o ator não deve ter pressa e que o impulso de falar o texto
ele vai vir quando ele quiser vir. E ele vai vir. Isso é bem importante deixar claro, porque o Demidov fala que o impulso vai vir. Então não é pro ator desesperar, achando que, meu Deus, então eu nunca vou falar. O lado racional da cabeça dele sabe que ele tá em cena. E esse lado racional, mesmo pequeno ali naquele momento, né? Porque o ator, o Demidov fala que ele não tem que ficar racionalizando, mas o lado racional não some. E esse lado racional sabe que o ator tá em cena e sabe que ele tem o texto. Ele não vai deixar o ator esquecer o texto. Então o Demidov fala que não é pro ator ficar preocupado em esquecer. Mas também não é pro ator ficar esperando também uma vontade sobrenatural baixar nele pra ele falar o texto, quase como uma coisa incontrolável. Porque principalmente no começo do treinamento, os atores, quando eles ouvem falar fala o texto só quando você quiser falar, eles ficam esperando essa vontade sobrenatural e fica tipo silêncios de 10 minutos até o ator finalmente falar o texto. Quando na verdade o impulso para ele falar o texto já deve ter vindo 1000 vezes. E ele simplesmente deixou esse impulso passar porque ele achou que não era o impulso certo ainda. Demidov vai falar que o impulso certo é o primeiro impulso. Então você tem que se entregar a ele no momento que ele vir, né? No momento que o texto quiser sair, deixa ele sair. Da forma que ele quiser sair. O ator não se entregando esse primeiro impulso, Demidov vai dar o exemplo que é como se o ator estivesse perdendo um ônibus. Ele tá lá no ponto de ônibus esperando, o ônibus é o impulso no caso, o ônibus vem, passa e o ator não entra no ônibus. Não sei porquê. Ou quando o ator fala o texto correndo demais, né, com muita pressa, é como se o ator entrasse na frente do ônibus e fosse atropelado, sei lá, alguma coisa assim. Mas Demidov, ele escreve que mesmo no começo esses silêncios sendo frequentes, né, isso é comum. E com o decorrer do treinamento, esses silêncios eles vão diminuindo, porque o ator vai entendendo melhor essa noção dos impulsos e entendendo de novo, não de uma forma racional, nossa, não sei o quê, mas enfim, o corpo dele, a mente dele vai se equilibrando esse tempo de resposta de uma pergunta do parceiro de cena, por exemplo. E até mesmo se a fala do ator for a primeira da cena, as próprias circunstâncias, de novo, se o ator tiver inserido nelas, já vão trazer o impulso de falar o texto. O ator não vai precisar se forçar a falar o texto. Por isso que Demidov vai falar que é pro ator falar o texto só quando ele quiser falar. Porque essa vontade, né, e se quiser falar, vai vir, segundo Demidov. Demidov fala que não é pro ator ficar trabalhando racionalmente o texto antes, colorindo cada frase, né, porque senão acaba caindo naquilo, daquele jeito de falar de ator, né, principalmente no teatro, que a gente vê muito, que é basicamente assim: eu vou andar por ali até encontrar você, mas meu Deus, como você está cansado? Eu começo a falar assim, né, criando essas entonações, e isso fica muito artificial. E é muito nítido que é artificial. É como se eu tivesse decorado o texto dessa forma e eu não soubesse falar de outra forma. E o ator fala justamente assim porque ele não tá deixando os seus próprios sentimentos preencher o texto, mas ele tá enfiando uns sentimentos que não existem no texto. Daí cria todas essas entonações que quem assiste fica nitidamente artificial. Mas como é teatro, né, a gente fica, ah não, mas é teatro, por isso que ele tá falando assim. Sendo que, na verdade, isso, principalmente se o foco é vivência, não deve ser uma desculpa de jeito nenhum, né? Ah, é porque é teatro, senão tudo vira desculpa. A atuação é ruim, ah, é porque é teatro. Não sei o que, não sei o que, ah, porque é teatro. E não é bem assim. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, cliquem em curtir. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, comentem. Se vocês acharem que alguém mais pode gostar do vídeo, compartilhem o vídeo. E se vocês gostaram do conteúdo e não forem inscritos ainda, se inscrevam. Lembrando que todo domingo tem live às 8 horas, das 8 às 9. E o meu Instagram, se alguém quiser me seguir no Instagram, é Diogo Rezende. Só vocês pesquisarem lá, acham. Ou @DiogoBRezende, tudo junto, Diogo B. Rezende. Lá eu posto coisas, enfim, da minha vida, às vezes, se alguém quiser saber alguma curiosidade, enfim. Espero que vocês tenham gostado e até meu próximo vídeo aqui no meu canal.